Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, mais conhecido como o Domingo da Divina Misericórdia. E te convido você a abrir a sua Sagrada Escritura no Evangelho de São João, capítulo 20, de versículos 19 a 31. Logo no início do Evangelho deste segundo domingo da Páscoa, o evangelista narra o Evangelho desta maneira. No versículo 19: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, e ali Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, e disse: A paz esteja convosco. E depois que Jesus saúda os discípulos, aquela comunidade que estava ali reunidos, e depois que ele deseja a paz, ele mostra as mãos e o lado. E quando Jesus faz esse gesto, os discípulos se alegraram, ou seja, os discípulos ficaram contentes por verem o Cristo ressuscitado. E mais uma vez Jesus repete: a paz esteja convosco. E também lembra: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E também depois que Jesus fala isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Ou seja, Cristo oferece o sopro do Espírito Santo para os seus discípulos, dando uma missão para cada um deles. E aqui entra a parte da misericórdia, que também pode ser o mandato de Jesus aos discípulos e também que hoje remete muito à vida do sacramento da reconciliação. Veja, Jesus dá autoridade aos seus discípulos dizendo: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Eu acho, meus queridos irmãos e irmãs, essa passagem, nesse versículo 23 do Evangelho de João, do capítulo 20, acho muito profundo. Por quê? Porque aqui remete muito ao sacramento da reconciliação. E hoje a vida dos sacerdotes, dos padres, são incumbidos pela Igreja a perdoar os pecados. Ou seja, tem essa missão bela na Igreja de oferecer o próprio perdão de Deus àqueles que vão atrás, aqueles que vêm ao encontro do sacerdote. Isso é muito profundo. E vejam, Jesus diz: a quem você perdoar, os pecados serão perdoados, e aqueles que vocês não perdoar, também não serão perdoados. Ou seja, aqui para a gente ver como a Igreja ela age conforme a vontade de Deus e o Espírito Santo de Deus estar presente nela. A Igreja é a mãe da misericórdia. A Igreja é a própria misericórdia porque o Cristo está presente na sua Igreja. Só que, continuando o Evangelho, quando Jesus saúda a comunidade, os discípulos ali presentes, desejando a paz, que a paz esteja convosco,
quando Jesus aparece a eles, né, 2 vezes, um dos discípulos não estavam lá, né, Tomé, que é chamado Dídimo, que era um dos 12, e não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Só que Tomé não acreditou, pois ele só iria acreditar se ele visse a marca dos pregos em suas mãos e também se ele não colocasse o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditaria. Aqui nós nos deparamos com a incredulidade, né, de Tomé. Mas Deus, Ele sabe, Ele age conforme cada realidade. E Deus, entendendo a pedagogia do plano divino da salvação, acontece ali 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e nesse contexto Tomé já estava com eles. E ali, eles estando fechadas as portas, Jesus entrou, se pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Após Jesus desejar a paz, Tomé, né, põe o dedo, Jesus vai dizer: Tomé, põe o dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. De imediato, Tomé se prostra diante de Jesus e fala: meu Senhor e meu Deus. Jesus vai dizer para ele naquele instante: tu só acreditastes porque me vistes. E mais, ele fala para o discípulo: bem-aventurados que creram sem terem visto. E ali, depois que Jesus teve essa experiência, onde o seu amor transbordou, a misericórdia de Deus transbordou diante do discípulo, Jesus fez muitos outros sinais ali diante dos discípulos, e para se cumprir mais uma vez o que estava escrito, para que acreditais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que crendo tenhais a vida em seu nome. Por fim, meus queridos irmãos e irmãs, aprendamos com este evangelho de hoje da divina misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, e ali, ao aparecer ressuscitado, aparecer diante dos discípulos, sobretudo de Tomé, que não acreditou, aprendamos a ter fé, aprendamos a acreditar e aprendamos a beber da fonte da graça de Deus. A misericórdia do Senhor é eterna, é infinita. Por isso, aprendamos, meus queridos irmãos e irmãs, a dizer sim para Deus e viver os seus desígnios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.